Sabe aquele tipo de quadrinho que quando tu começa na primeira página, tu puxa o fôlego e tu só vai conseguir soltar quando chega no final? Isso é o Lock and Key do Joe Hill. Lock and Key é uma série de quadrinhos publicada nos Estados Unidos pela editora IDW. Eu até tenho os outros aqui, são 6 volumes ao todo. Eu comprei eles numa simpática caixa, acho que se diz slipcase. E aqui no Brasil ela vai ser publicada muito em breve pela editora Geektopia, que tem lançado umas coisas bem legais. E eu acho que o grande chamariz assim, do Lock and Key é o fato de ser o primeiro quadrinho escrito pelo Joe Hill, que é o filho do Stephen King. Sim, sim. Originalmente ela começou a ser publicada em 2008 e em 2009 ela concorreu como melhor minissérie e como melhor escritor do Eisner. Ela chegou a ganhar alguns prêmios, como o British Fantasy Award, como melhor graphic novel, 2 vezes. E em 2011, além do Lock and Key concorrer em várias categorias do Eisner, o Joe Hill ganhou como melhor escritor. Então eu acho que, pô, com certeza é um quadrinho que no mínimo merece a tua atenção. No caso, o Joe Hill, ok, ele é o filho do Stephen King e tudo mais, mas ele não é um cara assim que vive na sombra do pai, nem nada do tipo. Na verdade, ele é um escritor mega conceituado, ele até teve o Horns, que é um livro legal dele que foi adaptado pro cinema. Então, é um cara bom. Sendo que eu acho que ele fez uma transição muito boa do escritor de livros pro escritor de quadrinhos. Tu nem nota que ele é um escritor de livros, sabe? Aqui, por exemplo, ele não usa... o quadrinho não tem muito texto, ele não é muito verborrágico, ele não tem que, por exemplo, utilizar uma narração em off. Pelo contrário, ele usa muito bem a questão das imagens, com momentos de silêncio, enfim, ele sabe escrever quadrinhos também. É meio complicado, assim, fazer uma sinopse do Lock and Key sem estragar a graça, pelo menos aqui do primeiro volume do quadrinho. Basicamente, a gente tem um assassinato. 2 caras, num certo dia, resolvem ir na casa da família Locke, que eles vivem meio isolados da sociedade. Aí é tipo uma casa de campo. Aí os caras vão lá e cometem uma atrocidade com essa família. Isso acaba obrigando os sobreviventes a ir parar numa casa em Lovecraft, um outro município, que é uma casa antiga da família chamada Key House. Sim, tem tudo a ver com chave, o Lock and Key. Aí essa família vai descobrir que essa casa, na verdade, ela é cheia de mistérios e o sobrenatural se funde com a realidade aqui nessa história. Na verdade, eu acho que esse é um quadrinho justamente sobre a casa, sabe? Esse primeiro volume, ele não te mostra muita coisa, assim, ele é mais uma introdução, mas eu acredito que o objetivo principal do Lock and Key seja explorar esses mistérios. E o Joe Hill, ele me pegou logo de começo nesse quadrinho, porque ele é um mestre em criar tensão na tua leitura. Que desgraçado! Ele vai contar essa história do assassinato, que a princípio é uma história simples, né? Acontece o assassinato, as pessoas vão reagir a essa situação. Só que ele conta de forma não cronológica. Ele vai picotando toda a história e te mostra uma coisa e te mostra outra, e tu fica, Deus, o que aconteceu naquela bendita casa? E são cenas, assim, bizarramente fortes. E um outro aspecto legal é que os personagens são muito bons. Todos eles, depois do acontecimento no começo da história, eles vão carregar um peso da dor, do sofrimento, eles se culpam muito, eles têm que superar certos traumas. O que acontece é uma atrocidade assim sem tamanho com essa família. Eu vou te falar que eu gostei bastante dos desenhos do Gabriel Rodrigues, porque embora ele tenha um traço meio que voltado para animação, ele consegue dar o tom da história de mistério, de horror, sendo que ele é muito bom nas cenas de gore, assim, acho que ele consegue causar um impacto legal, mesmo tendo um traço mais bonitinho, mais infantil. Ele sabe muito bem usar a linguagem de quadrinhos, sabe? Por exemplo, tem uma cena que é necessário mostrar confusão, então ele vai lá, ele remove a calha pra a cena parecer mais bagunçada. Ou em alguns momentos ele deixa a câmera parada pra tu sentir assim, o sofrimento da perda do personagem. Eu não tenho muito mais que falar de Lock and Key. É uma série premiada, é um baita lançamento da Geektopia, um gibi que te dá uma agonia enquanto tu lê, tu não consegue parar. E eu espero que os próximos volumes sejam tão legais quanto esse primeiro. Lembrando que se tu já leu Lock and Key, é o teu dever moral comentar o que tu achou, certo? E eu vou indo lá.